Fala, profissas, tudo bem? Mauro Aguiar em mais uma aula com vocês aqui do Excel na prática. E hoje, como vocês viram na thumb, a gente vai tratar um pouquinho do conceito de Paretos, explicando para vocês o que é o conceito e como é que a gente traz esse conceito para o nosso negócio, para o nosso dia a dia, utilizando o Excel para fazer uma análise super legal e identificar oportunidades dentro do seu portfólio ou dentro da sua carteira de clientes. Então, se você gostou, fica com a gente aí depois da intro. E para começar essa aula, vamos relembrar um pouco do que é o conceito de Paretos. Ele é um conceito aí fundado por um economista, com o mesmo nome Pareto, e ele traz com que a ideia é que 80% dos resultados advêm, ou seja, são produzidos por 20% das causas. Então vamos colocar um exemplo aqui para vocês entenderem um pouco melhor, ficar mais claro, né? Vamos pegar, por exemplo, todo o volume de multas que a gente tem no Brasil. Se a gente fizer uma análise de todos os motoristas que fazem de fato as multas, a gente vai reparar que 80% de todas as multas do Brasil são feitas somente por 20% dos motoristas. Um outro exemplo aí que tu também costuma usar é 80% dos assaltos e roubos que nós temos aqui no Brasil são também causados por 20% da população. Ou seja, são poucas pessoas que fazem um resultado muito grande. E a ideia do Pareto é exatamente essa. E por que a gente está falando de Paretos, né? Porque sempre quando a gente trabalha em empresas, a gente está falando de produtos ou serviços. E através da análise de Paretos, a gente consegue identificar exatamente quais são os produtos que fazem 80% do meu negócio. Ou quais são os principais clientes que fazem 80% do meu resultado. E essa análise é muito útil para a gente identificar oportunidades, para a gente focar exatamente nos nossos clientes estratégicos ou nos nossos produtos estratégicos e assim identificar oportunidades de trabalhar melhor o nosso portfólio ou a nossa carteira de clientes. E é uma análise muito legal que vocês conseguem replicar aí com diversos exemplos ou diversas práticas do dia a dia de vocês. E para mostrar para vocês como fazer isso no Excel de maneira rápida e simples, eu trouxe aqui um exemplo onde a gente vai buscar analisar nossos clientes, uma carteira de clientes, e quanto eles venderam aí no último ano. E a ideia aqui é identificar, pela teoria de Paretos, quem é que faz 80% do nosso resultado. Tá? Então, como eu já expliquei, temos a coluna A onde a gente tem aqui os clientes, identificados aqui por letras, e eu tenho a coluna B com o volume de vendas do último ano. Para começar, a primeira regra para a gente fazer a análise de Paretos é a gente colocar um filtro. Tá? Porque assim, dessa maneira, a gente consegue criar de uma maneira mais efetiva e ordenar melhor os valores que a gente tem entre os clientes. Coloquei o filtro, está aqui em cima, basta você seguir aqui a minha aula. E depois eu venho aqui e vou colocar por ordem decrescente de valor para identificar quem são os principais clientes. Ao fazer essa seleção, ele automaticamente vai me trazer quem são os principais clientes por venda. Você vê que essa aula aqui ela já vai trazer vários conceitos juntos de fórmulas e navegações que a gente tem no Excel. Então eu considero também aqui uma aula já avançada e analítica. Feito isso, pessoal, qual é o próximo passo? A gente vai identificar aqui quanto é a soma das vendas de todo o meu ano. Então, como é que eu faço isso? Eu faço soma, outra fórmula aqui super legal e importante, e eu desço até a parte de baixo para pegar o total aí que meus clientes trouxeram em valor. Então, se eu colocar aqui só a vírgula para a gente identificar, foram 104.207 unidades de venda no ano. E aqui a gente vai fazer o que a gente chama aqui de percentual, vamos entender a participação da venda dentro do todo dos meus clientes. Então eu vou clicar em igual, vou selecionar a primeira célula B2 e vou dividir pelo esse total aqui. Lembrando que, como eu vou arrastar a fórmula até a última linha, eu preciso fixar o E2, ou seja, eu preciso que ele não se mexa à medida que eu ande. Então eu vou aqui apertar F4 para que ele coloque esses dois cifrões ao lado da letra e do número. Feito isso, ele vai trazer um resultado de 14% para a gente. O que ele quer dizer isso? Quer dizer que esses 15.096 representam 14% de toda a venda do meu portfólio, dos meus clientes, da minha carteira de clientes.
E aí, se eu fizer e arrastar essa fórmula até lá embaixo, eu vou fazer a representatividade de cada cliente nas minhas vendas do ano. E olha que legal, pessoal, aqui a gente já consegue identificar a importância de cada cliente no meu dia a dia. Por exemplo, o cliente D2, que me vendeu 15 mil, que eu vendi 15 mil no ano passado, ele me representou 14% das minhas vendas, ou seja, é uma venda robusta e eu preciso de fato focar nesse cliente porque ele é um cliente de alto potencial. E para a gente chegar no Pareto, aqui para a gente chegar na nossa análise Pareto, a gente vai fazer a soma do resultado. A primeira linha eu vou deixar igual, né? Porque não tem o que somar. E aí na segunda linha eu vou somar o resultado dele mais o resultado de cima. E aí eu vou chegar aqui no que diz respeito aqui aos minhas somas acumuladas, ou seja, em que momento eu vou chegar em 80% da minha venda, ou seja, do 80% do meu resultado. Se eu olhar aqui e for descendo com o mouse, eu vou reparar que já na linha 15 já tem 80% do meu resultado concentrado, vamos fazer a conta aqui, em 14 clientes. Olha que legal. Então, se eu fizer uma análise aqui, eu já consigo identificar que de todo o meu portfólio, ou seja, de todos os meus 72 clientes, apenas em 14 já representam 80% do meu resultado. Se a gente fizer essa mesma análise fazendo a contabilidade dos clientes, ou seja, um cliente dividido por 72 clientes, ele vai me dizer que eu tenho 1% da minha base. Cada cliente representa 1%, menos de 1% da minha base. Se eu fizer a mesma soma aqui dos meus percentuais, a mesma conta que eu fiz do Pareto, vamos ver quantos percentuais representa? Olha que interessante, pessoal. Então, se eu olhar aqui na linha 15, onde eu tenho 80% do meu resultado, vocês vão ver que eles representam 19% dos meus clientes. Olha que interessante. E a lei do Pareto, ela se confirma novamente. Aqui é o percentual de clientes e aqui é o Pareto cliente. Olha que legal. A gente consegue, então, identificar que 19% fazem 80% do meu resultado. Exatamente como diz a lei de Pareto. E olha o que é mais legal, o que a gente faz com isso, né? A gente consegue ter um foco muito claro em quais são os clientes, são poucos clientes que fazem muito resultado. Então, como um administrador ou um cara de negócios, eu sei exatamente em quem focar e com qual intensidade, porque eu sei exatamente quanto cada um agrega de valor na minha companhia. E assim eu consigo entregar um resultado muito mais positivo para a empresa. E aí, o que vocês acharam? É uma análise legal? Vale a pena? Vocês já utilizaram no dia a dia? Escreve no comentário, tragam outros exemplos que a gente pode aplicar a lei de Pareto que seja interessante para compartilhar com a nossa comunidade. E se você conhece alguém que também precisa de ajuda, compartilha com ele, deixa seu like e também se inscreve no canal para mais conteúdos como esse. Fica um grande abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau!